Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos e vamos ter a nossa aula de geografia com dois percursos. O percurso 11, redes de transporte no Brasil, e o percurso 12, redes de comunicação no Brasil. Mas antes de iniciar os dois percursos, vamos relembrar algumas coisas já vistas por vocês no semestre passado. Você lembra disso? Localização e extensão do território brasileiro. 93% do território está abaixo da linha do Equador, no caso do hemisfério sul, e 7% está acima da linha do Equador, o hemisfério norte. Pertence ao continente americano, sendo um dos países formado de língua neolatinas, América Latina. Já na regionalização do território brasileiro, existe divisão de dois critérios. O primeiro critério, de ordem natural e humana, histórica e econômica, as regiões ficaram divididas em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E o outro critério de desenvolvimento geoeconômico, no caso, a Amazônia, Nordeste e o Centro-Sul. Domínios naturais. Semelhanças em combinação do relevo, clima e vegetação. Vamos ter os domínios florestados, que é representado pela floresta amazônica, mares de morros, no caso a Mata Atlântica, e a das araucárias, que fica lá na região sul. Domínios herbáceas e arbustivas, temos o cerrado, a caatinga e as pradarias, que são os campos. E as faixas de transições, que é a Mata dos Cocais e o Pantanal. População brasileira, quinta maior população do mundo, com quase 208 milhões de habitantes, dados de 2017. É considerado populoso e pouco povoado, número de habitantes em sua área territorial. Miscigenação de vários povos nos grupos étnicos indígena, europeus e negros africanos. País com a população urbana, 85% moram nas cidades, dados de 2015. A industrialização brasileira, tipo de indústria tardia, pois sua implantação ocorre em 1930, bastante concentrado na região sudeste, no caso nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, políticas de desconcentração, criação de polos industriais e guerras fiscais. Desafios na sociedade do consumo. O consumo ostentatório mostra a riqueza que se possui, no caso o status social, elevando o desperdício e o uso irracional de recursos naturais. E o consumo consciente consiste na aquisição somente aquilo necessário para viver, contribuindo para a exploração racional dos recursos naturais e as práticas de sustentáveis no processo produtivo. Agora vamos dar início ao percurso 11, redes de transporte no Brasil. A palavra rede nos remete à ligação. Ligação de pontos, lugares, pessoas, países, empresas, governos, etc. Seu uso é amplo: rede de água, rede coletora de esgoto, rede de energia elétrica, rede urbana, rede de comunicação, rede de transporte. Rede é, portanto, um sistema integrado de fluxo de mercadorias, informações, mensagens, abastecimento de água e outros. O papel das redes de transporte e comunicação na configuração do território do Brasil. Quando em geografia nos referimos à configuração territorial, ela corresponde ao conjunto e à distribuição espacial das criações humanas ou da sociedade que foi incorporado ao quadro físico ou natural de um espaço geográfico. Por exemplo, os campos de cultivo, indústrias, redes de transporte e de comunicação. De maneira geral, a distribuição desses elementos reflete a concentração populacional, a concentração de renda e o dinamismo econômico de algumas regiões. Historicamente, é importante salientar que até os anos de 1950, o espaço geográfico brasileiro se configurava como um verdadeiro arquipélago
econômico, ou seja, predominavam ilhas ou porções de espaço com maior dinamismo econômico e outras de baixa atividade econômica. Entre elas havia, de um modo geral, pouca articulação ou interação. A rede rodoviária e ferroviária, por exemplo, estavam concentradas em regiões de maior dinamismo econômico, como é no caso principalmente da região sudeste. Rede rodoviária. Em 1950, o Brasil possuía apenas 968 quilômetros de rodovias federais e estaduais pavimentadas, o que corresponde aproximadamente à distância percorrida em uma viagem de ida e volta entre a cidade de Rio de Janeiro e São Paulo, uma pequena extensão do imenso território. Foi somente a partir de 1956, durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, que começou a haver maior preocupação com a integração rodoviária nas regiões Norte e Centro-Oeste, com as demais regiões do Brasil. Até então, essas regiões encontravam-se isoladas do ponto de vista rodoviário. Para isso, Juscelino determinou a construção da cidade de Brasília, a mudança da capital federal para a nova cidade, com o objetivo de dinamizar a economia e levar o povoamento ao interior do Brasil. Nesse período, na década de 1950, foram instaladas as primeiras montadoras de automóveis no Brasil. O governo brasileiro se comprometeu a construir mais rodovias e isso ocorreu, incentivando o uso do automóvel, de ônibus e de caminhões para a população, assegurando assim as vendas de veículos produzidos pelas montadoras. Nesse contexto, a integração territorial brasileira foi beneficiada pela ampliação da rede rodoviária. Entretanto, o desenvolvimento de ferrovias e hidrovias ficou em segundo plano. A rede rodoviária brasileira apresenta muitos problemas: falta de pavimentação em muitas rodovias, má conservação, com a consequente perigo de acidentes para os motoristas, sinalização deficiente, mau escoamento de água da chuva, além da baixa densidade rodoviária. Para um país com imensa dimensão territorial, como é o caso do país. Rede ferroviária. No ano de 1954, ou seja, 2 anos antes da implantação de grandes indústrias montadoras de automóveis no país, a extensão da rede ferroviária brasileira era cerca de 38 mil quilômetros. Além da pequena extensão ferroviária, as linhas férreas brasileiras eram periféricas, concentradas especialmente e não integravam todo o território, considerando que, nessa época, a economia brasileira tinha por base a exportação de bens primários, produtos agrícolas e minérios, etc. As ferrovias foram construídas com o objetivo de ligar áreas de produção e escoar produtos até os portos marítimos de onde eram exportados, portos de Santos, Rio de Janeiro, Vitória, etc. O Brasil chegou ao ano de 2016 com 30.578 quilômetros de ferrovia, extensão menor do que de 1954, pois desde então foram desativadas linhas que perderam importância econômica ou que davam prejuízo em virtude da falta de modernização, da morosidade no transporte e da concorrência das rodovias. Somente nos anos de 1990, a atenção governamental voltou-se para as ferrovias. Isso ocorreu por causa da necessidade de transportar produtos agrícolas como a soja, milho, algodão, etc., e os minérios em decorrência da expansão das fronteiras agropecuária e mineral em direção às regiões Centro-Oeste e Norte e ao estado do Maranhão. Rede aquaviária. As aquavias ou hidrovias, isto é, os rios, lagos, mares e oceanos,
também representam um importante papel na integração do território por meio do transporte de passageiros e cargas. De modo geral, para o transporte de carga, este é o modo de menor custo, pois com 1 litro de óleo diesel transporta-se uma carga de 575 toneladas por quilômetro, enquanto na rodovia esse volume de combustível transporta somente 30 toneladas de carga e na ferrovia 125 toneladas. É por essa razão que muitos países do mundo têm investido na adaptação de suas vias fluviais para torná-las navegáveis por meio da construção de canais, desvios de cursos de água, barragens, eclusas, além de outras medidas. Cerca de 80% das hidrovias navegáveis localizam-se na bacia amazônica, onde predominam rios de planícies, o que facilita a navegação. Essa bacia ocupa grande parte da região norte, região brasileira com menor rede de rodovias e ferrovia. Especialistas em transporte têm defendido que o transporte realizado por mais de uma modalidade intermodal, combinando trechos por rodovia, ferrovia ou hidrovia, deveria ser ampliado na Amazônia e em outras regiões do Brasil, como já realizado na região centro-oeste e largamente em outros países. Já o transporte marítimo, o litoral do Brasil é vasto, possui 7.367 quilômetros de extensão. Esse vasto litoral possibilita a instalação de portos e o transporte de produtos e pessoas. A navegação marítima é classificada em navegação de cabotagem ou costeira, realizada de um porto marítimo para o outro porto marítimo de um mesmo país, e navegação de longo curso entre portos marítimos de diferentes países. Vale ressaltar que a navegação fluvial ou marítima é a modalidade de transporte mais indicada para cargas pesadas e a granel. Rede aérea. Apesar de a primeira empresa brasileira de aviação comercial ter sido fundada em 1927, foi somente após a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu em 1939 a 1945, que a aviação comercial se desenvolveu no Brasil. Aviões usados durante essa guerra foram comprados por pilotos brasileiros, dando origem às empresas de aviação comercial. No Brasil, por causa de sua enorme extensão territorial, a aviação comercial, ou civil, assume grande importância na logística de transporte, graças à velocidade e à possibilidade de alcançar porções de território com poucas rodovias e ferrovias. O modal aéreo está entre os meios de transporte mais caros, sendo mais utilizado para o deslocamento de passageiros e cargas frágeis e de alto valor. Rede dutoviária. O transporte dutoviário ou transporte tubular é aquele realizado por meio de dutovias, ou seja, de tubulações. Note que o termo duto significa tubos e corresponde ao local para transportar óleos, gases e produtos químicos através da gravidade ou da pressão. A vantagem e desvantagem do transporte dutoviário é diminuir o transporte de substâncias perigosas e a incidências de desastres ecológicos. O sistema dutoviário é bastante seguro e pode transportar grandes quantidades de carga a longas distâncias. Na maior parte dos casos, não necessita de embarques para o transporte desses produtos. Curioso notar que os dutos apresentam serviços continuados, ou seja, funcionam 24 horas por dia. Outra vantagem do sistema dutoviário é a diminuição de roubos e furtos de produtos, pois muitos tubos estão imersos no solo. Já no lado das desvantagens do transporte dutoviário, são considerados um transporte lento, com velocidade em média de 2 a 8 km, em relação aos outros,
além de apresentar pouca flexibilidade de destinos e de produtos. Para encerrar o Percurso 11, vamos dar uma olhada nessa distribuição de uso das redes de transporte. As rodovias, aqui no Brasil, isso é utilizado em 2010, né? As rodovias correspondem a 65%, ferrovias 19,5%, hidrovias e cabotagem 11,4%, os dutos 3,4% e o aéreo 0,05%. Agora vamos dar início ao percurso 12, redes de comunicação no Brasil. No decorrer da história da humanidade, sempre houve comunicação entre os seres humanos e mesmo entre os animais. A comunicação é parte da vida e faz parte do nosso dia a dia. É por meio dela que nos relacionamos com as pessoas e que conseguimos transmitir informações, ideias, desejos, expressar respeito ao próximo, questionamentos, afetividades e muitas outras manifestações. Há uma diversidade de redes de comunicação que englobam a telefonia fixa e móvel, o rádio, a televisão, a internet, entre outros. Todos os meios de comunicação são capazes de nos influenciar com suas mensagens, influenciam nossa visão do mundo, a formação de valores sociais, do nosso modo de vestir e pensar, e até mesmo a formação de estereótipos e preconceitos. Daí a importância de possuirmos conhecimentos para podermos discernir o que é verdadeiro ou falso, bom ou ruim. Dessa mesma forma que as redes de transporte integram o território de um país, estado, região e município, algumas redes de comunicações exercem a mesma função. Porém, enquanto as redes de transporte locomovem pessoas e mercadorias, a rede de comunicação transporta informações, som e imagens. A falta de infraestrutura de comunicação, redes de cabos, torres de transmissão de televisão, rádio, telefonia celular, internet, etc., dificulta contatos e compromete o desenvolvimento econômico. Em certas localidades, por exemplo, a dificuldade de comunicação com fornecedores e clientes pode impedir pessoas de iniciar um negócio. Da mesma forma, a população de localidades que não contam com um serviço de comunicação eficiente pode ter dificuldades em obter atendimento médico em caso de emergência. Mas, além de problemas decorrentes da falta de infraestrutura de comunicação, deve-se considerar a condição de renda das famílias. O fato de alguns serviços de telecomunicação serem pagos limita o acesso da população de baixa renda. Observando este mapa, vocês observem que a tonalidade mais escura são as regiões ou estados que possuem mais, a população possui mais acesso à inclusão digital. Chegamos ao final da aula. Fiquem com as orientações dos professores e atividades. Até a próxima aula e boa semana.